Olá, já temos alguns aqui. Boa noite, já temos alguns queridos aí. Liguei um pouco antes a nossa transmissão. Tem alguns que vão chegando aos poucos aí, né? Lani, boa noite, Lani, tudo bem? Temos alguns queridos já que estão conosco nesse tempo. Luiz, boa noite, Luiz, seja bem-vindo, que bom que você está com a gente também. E Cléo, boa noite, querida, Deus abençoe. A minha digníssima esposa está aí também, né? A Vânia, o Jorge, sempre acompanhando aí, mais um Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição. A Jane, lá de Carianos, Aquiles, manda um abraço para vocês aí, Deus abençoe. Rose, seja muito bem-vinda também, Rose Fernandes. Nosso querido Douglas e a Lucinda está aqui do ladinho aqui. Estamos perto um do outro aqui, mas o coronavírus nos faz ficar longe, né? Longe só do abraço, mas a gente próximos aí do nosso coração. Marisete, seja bem-vinda. Marisete Ferreira, Deus abençoe, boa noite. Nós estamos então começando esse nosso Orando com os Salmos de hoje. Noemi também, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero pensar com você alguns verbos, né, que o Salmo 34 traz. O Salmo 34 foi composto por Davi com uma cena muito forte na mente dele. A cena dele fugindo de Saul. A Lani está dizendo que está replicando a Rose, a irmã dela, né? Seja bem-vinda, Rose. Zete, boa noite, querida. Sempre é bom ter você aqui com a gente. E esse Salmo 34 foi aquele salmo que Davi escreve porque ele consegue se livrar, né? Adilson, difícil ou não, nada foge do controle de Deus. É verdade, Adilson, né? E a situação de Davi para escrever esse salmo é que ele estava fugindo de Saul, e a cena que a Bíblia descreve é que ele foge e chega num lugar onde ele tem que parecer louco para fugir do rei de lá. E ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, e lá ele reúne um grupo de pessoas que estão desempregadas, que estão sem o que fazer e tal. Mas eu queria me ater à palavra dessa Caverna de Adulão. E quando nós estamos num momento como esse, né, confinados, muitas vezes nós estamos nessa caverna. E ele vai expressar muitas vezes o refúgio, né, que Deus é na vida dele, né? O Bento, Juliana, tudo bem, Juliana? Que bom você aqui com a gente. Lucinete também chegando. E ele vai usar então esse salmo, alguns versículos que nós temos assim muito preciosos no coração. Eu vejo que esse aqui é um salmo que reúne vários versículos que nós temos de cor, né? Sabe aqueles que a gente usa, as caixinhas de promessa que a gente lia, que pedia para cada um, né? Lá em casa nós tínhamos uma caixinha de promessa. Quem não sabe o que é caixinha de promessa, são vários versículos, né, dentro de uma caixa, né, e geralmente versículos de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, ou versículos que eram muito mais assim de nos dar motivação. E eu me lembro que mamãe pegava e dava para a gente, né? Às vezes a gente pegava um salmo e lia, né? E vários desses, né, estão aqui citando. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, estou aqui para meditar na palavra de Deus. Que bom, Bento, vamos meditar juntos aí na palavra de Deus. E eu imagino que vocês também devem ter algum desses versículos aqui, que vocês vão lembrar
né, que foram decorados e memorizados para a gente poder usar em tempo de aflição. Aliás, vai uma palavra aqui bem despretensiosa também. Nós estamos perdendo uma característica que eu me lembro que nós tínhamos nas igrejas de decorar, memorizar os textos bíblicos. Talvez não naquele jeito que era usado lá. Eu me lembro que nós tínhamos uma escola bíblica onde a gente chegava e o professor pedia um versículo. Podia ler o versículo, tinha que recitar o versículo. E não talvez desse jeito, mas a gente precisa degustar mais da palavra de Deus, porque em momentos de crise a palavra nos vem à mente, né? E eu me lembro que duas situações. A primeira é o próprio Jesus. Ele como judeu, e você sabe que o judeu mesmo, né? Uma criança com 6 anos já era alfabetizada na Torá. Com 12 anos ele sabia todo o Pentateuco e os livros históricos. E quando ele fazia o seu bar mitzvah, né? ou quando ele era apresentado como um menino, né? Ele tinha lido o Velho Testamento conhecido, que ele chamava de Tanar, né? Então ele tinha conhecimento. Essa é uma criança, né? Então Jesus, o que ele faz diante da tentação, né, de Lucas 4? Ele responde o diabo com o quê? A palavra. Essa palavra que estava guardada no coração dele, na mente dele, quando o momento de crise vem, ele se alicerça na palavra para dizer o que precisa ser dito. Nós vivemos um tempo do achismo, né? Alguém pergunta alguma coisa para nós e a gente fala assim, eu acho que Deus faz isso, eu acho que Deus pensa assim. O cristão deve ser o que crê. E ele diz não o que acha, mas o que crê. Mesmo porque o que eu acho geralmente está ligado ao que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo. E o que eu creio está ligado ao que a palavra de Deus diz e eu me submeto a ela. Então, essa foi a primeira cena que me vem quando eu falo em meditar os versículos e desses versículos aqui, que alguns deles a gente lembra desde a infância. A outra cena é do pastor Ari Veloso. O pastor Ari Veloso foi pastor da Igreja Batista Morumbi muitos anos, e esse pastor, ele quando ele foi fazer a cirurgia, cirurgia cardíaca dele, ele sofreu do coração, recebeu um transplante inclusive, ele recitava os versículos bíblicos, né, enquanto estava indo para a cirurgia. Sabe aquele momento onde ninguém pode mais entrar? Onde o seu cônjuge não pode ir com você mais, onde você está sozinho, e ele vai então lembrando da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai lhe dando sustento. Isso é um princípio. Em meio à crise, queridos, a gente tem que lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso, vamos ler aqui o Salmo 34, mas eu queria lê-lo numa sequência dos verbos que ele me saltou. E o que eu tenho feito nesses dias, junto com você, é pegar um texto de Salmo, eu tenho lido, e o que Deus fala ao meu coração em primeiro lugar, e aí eu guardo aquilo e depois eu dou uma olhada no contexto para não fugir muito, né? O Salmo, ele é com essa característica. Ele eram orações ou cânticos ou a mesma coisa, ou poesias, né? De um coração, né, que estava aberto e ouvindo a voz de Deus e experimentando Deus nas suas circunstâncias da vida e ao mesmo tempo também criando poesias tão belas que nós temos até hoje. Mas os salmos, então, eles são assim, a gente lê e eles, né, nos levam a uma mensagem que Deus tem para nós. Então eu queria ressaltar aqui o que a gente deve fazer. E talvez o que a gente deve fazer agora, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento. Aqui em Santa Catarina, nosso governador entendeu, junto com a sua equipe técnica, que precisamos de mais uma semana de quarentena, com alguns serviços sendo colocados à disposição da sociedade, mas muitos deles vão continuar ainda
sem funcionar. Então, nós estamos ainda em quarentena. O que fazer, então? Né? E a primeira coisa que Davi vai dizer é que ele estava vivendo esse momento muito complexo. Ô, Ailton, seja bem-vindo, querido. A Karen também. Muito complexo. Ele estava vivendo um momento onde Saul estava perseguindo de maneira muito forte, até para matá-lo. E ele tem oportunidade de matar Saul lá na frente, mas não faz. Isso mostra os valores desse homem. E ele revela esses valores aqui. É um homem que tem uma atitude diante da crise muito interessante. Primeira atitude que ele tem diante do momento que ele está vivendo é de bem dizer. E ele vai dizer que a gente tem bem dizer. Bem dizer é exatamente o que está dizendo. Bem dizer, falar bem, exaltar. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. O homem que escreve este Salmo 34 escreve olhando para a cena que ele viveu da perseguição de Saul, o rei, tentando matá-lo, sabendo que Deus já tinha colocado sobre ele a coroa. É um homem que estava numa caverna, é um homem que teve que fugir, que teve que fazer de louco para não morrer na frente de um outro rei. É um homem que teve a oportunidade de matar o rei Saul e não fez. É um homem que estava sendo perseguido. E ele vai dizer, no momento da perseguição eu quero bem dizer o Senhor, o tempo todo. E nós estamos vivendo exatamente isso. Boa noite, Fabrício. O tempo onde a gente tem a oportunidade de viver esse valor aqui. O que nós vamos fazer? Eu e você não temos como mudar o quadro. Nós não temos como mudar a situação. Nós temos o poder da oração e é Deus quem vai mudar esse quadro. Agora, o que eu posso fazer no tempo de crise? No tempo da crise, eu posso exercitar o meu coração para não ficar preso nela. Mas em todo tempo dizer, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. E os meus lábios sempre vão louvar o Senhor. Cuidado com o momento da murmuração. Veja, ele está dizendo no versículo 2 que ouçam oprimidos. E muitos de nós estão sendo oprimidos, apertados, pressionados no meio dessa crise. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Se alegrem por quê? Porque o Senhor é um Deus que merece toda a nossa adoração. Deus é Deus no bom momento, Deus é Deus no mau momento. O Senhor é o Deus de toda a nossa adoração. Veja quando a mulher dele diz assim, está tudo dando errado, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó vai dizer para ela assim, bom, você não sabe o que você está falando. E vai dizer que ele deve glorificar a Deus em tudo, em todo momento. O primeiro verbo é esse, bem dizer, falar bem de Deus. Aliás, eu digo mais, não falar mal dos outros também. Não murmurar nesse tempo, não vai levar a nada. Coloca o teu coração a bem dizer ao Senhor. Se você não tem nada para bem dizer, então cale-se. O silêncio é uma virtude no tempo de crise. E ele faz com que a gente peque menos. Segundo verbo aqui, que eu vejo que a gente deve fazer no tempo da quarentena, no tempo da crise, no tempo da caverna de Adulão, no tempo da gente estar recolhido, é buscar. Olha o que está no versículo 4 até o 6. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos
jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Eu me lembro que a minha mãe citava esse versículo 6. Este pobre homem clamou, claro que na versão Almeida Corrigida, essa é a nova versão internacional. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Busque o tempo da caverna, o tempo da reclusão, o tempo de ficarmos isolados, é tempo de buscar o Senhor, porque Ele vai responder, vai livrar você dos temores, vai te dar alegria e vai fazer com que o seu rosto não tenha decepção e livrar você de todas essas tribulações. Busca. Segundo verbo que a gente aprende no texto de Salmo 34. O terceiro verbo é provar. E que prova é essa? É saber, é degustar. Sabe quando você vai no mercado e eles falam assim, prova aqui. Tem gente que ama ir no mercado para poder fazer as provas, né? Para comer as coisas gostosas lá. Principalmente quando você está indo na hora do almoço, daí eles estão fazendo a degustação daquelas linguiças, né? Gourmet, e aí você come ali. Isso é provar, é experimentar. Provem, versículo 8, e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E aqui, a ideia é que prove que o Senhor é bom, porque o Senhor vai te dar um cuidado no meio da luta. E veja, ele estava falando a respeito do seu refúgio no meio daquela luta toda contra Saul. Deus estava sendo refúgio. As cavernas que a gente estamos falando aqui, as cavernas que ele teve que se refugiar. Eu sempre digo, quando eu vou visitar alguém no hospital e a pessoa está bem entristecida porque está tendo que estar no hospital, ninguém gosta de hospital. Pode ser o quarto mais chique, com ar-condicionado, TV, mas é um hospital. Eu sempre digo o seguinte, esse aqui a gente chama de refúgio. É uma caverna. Não é a melhor, mas é o melhor lugar para se estar quando se tem uma tempestade. Então, o Senhor não é só uma caverna, o Senhor é o melhor refúgio, o lugar onde a gente pode estar e ser cuidado por Ele. O Ailton está dizendo que se confiam no Senhor não se abalam, é verdade. As coisas vão acontecendo lá fora, mas interiormente nós estamos fortalecidos. Então, esse verbo provar, prove o Senhor, experimente o Senhor no meio dessa crise, experimente o Senhor no meio desse momento difícil, porque você vai ver que quem se refugia nele, quem mora nele, quem descansa nele, começa a experimentar a alegria, felicidade no meio das tristezas. Outro verbo interessante que ele vai dizer aqui é temer. E ele vai dizer no versículo 9 e 10 que a gente deve temer o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Olha só que coisa interessante que o salmista está dizendo aqui. Olha, ele tinha um trono que lhe foi prometido, mas ele não estava recebendo. Ele não tinha um exército poderoso, ele tinha um bando de gente que era desocupado e que estava sem emprego e que isso juntou a ele. Ele estava jurado de morte por Saul. Mas havia no coração de Davi uma coisa muito forte em meio a todo esse momento. Ele temia o seu Senhor. E temer aqui não é ter medo. Temer aqui é uma reverência tão grande, sabendo que Ele é soberano e Ele está cuidando de mim. Então eu me submeto a Ele respeitosamente. Eu não posso fazer nada que possa entristecê-lo, porque eu não quero deixá-lo irado,
eu não quero magoá-lo, eu não quero desobedecê-lo, eu não quero fazer com que ele fique entristecido comigo. Temor é um amor que a gente tem pelo Pai ou pela autoridade que Deus tem conosco. Vamos usar aqui a expressão do Pai. O filho que tem temor ao Pai é aquele que olha para o Pai com um olhar de respeito. Ele sabe que tem intimidade com o Pai, mas sabe que precisa respeitosamente estar convivendo com Ele. E ele sabe que o Pai cuida dele, mas ele tem um medo de desobedecer ao Pai, não por causa do castigo, mas ele tem medo de desagradar, de entristecer o Pai. Pior do que um castigo para o filho que teme o Pai é ouvir do pai que ele está triste com o filho. E Davi tinha esse sentimento no coração. Tanto é que a cena que ele tem a oportunidade de matar o Saul, né? Os homens de Davi disseram assim, está nas nossas mãos, Deus nos deu ele, aqui está aí, é só cortar a cabeça. E ele diz, eu não posso fazer isso. Como eu posso fazer isso com o ungido do Senhor? Davi estava respeitando Saul, mas ele estava temendo mais o seu Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele sabe, e Davi sabe, que quando a gente teme ao Senhor e se submete a Ele, Ele cuida da gente e faz com que nada nos faça falta. Sabe quando nós não tememos a Deus? Quando nós o desobedecemos, não confiando nele. Nós não tememos ao Senhor quando a gente diz que a gente crê que Ele supre todas as coisas, mas no momento do desespero a gente corre para outros deuses, ou para pessoas, ou para circunstâncias, e não esperamos o mover dele. Nós estamos dizendo que Ele não tem o poder que a gente diz que Ele tem. Estamos o desrespeitando. Devota a sua vida ao Senhor. Derrama a sua vida ao Senhor. Teme ao Senhor. Obedeça-o. De maneira que você vai experimentar. Porque os que temem ao Senhor não vão ter falta de nada. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Meus queridos, nós vamos viver um tempo. São duas ondas que nós estamos vivendo. A primeira onda que nós estamos vivendo é uma onda da saúde. E se Deus nos der graça, e creio que o Senhor está nos guardando, né, através das nossas autoridades, o nosso ministro da saúde é um homem que tem equilíbrio, que está comandando isso de maneira muito lógica, muito racional, muito coerente. Se nós passarmos, né, e obedecermos às nossas autoridades, o ministro da saúde, como Deus tem nos orientado a fazer, nós vamos passar por essa primeira onda da saúde. Nós teremos menos aspectos de sofrimento que teríamos. Mas a segunda onda que nós vamos passar é a onda da dificuldade financeira. Muitos de nós perderão os empregos. Isso não é alarmismo, isso é fato. Muitos que têm negócios vão quebrar esses negócios. É gente que já estava vindo com o negócio desequilibrado, já sabe aquela expressão de vender o almoço para comer a janta? Muitos desses vai desaparecer do mercado. Muitos de nós vamos perder os nossos empregos e muitos de nós vamos ter grandes aflições na questão financeira. Vamos diminuir o nosso padrão, vai mudar a nossa qualidade de vida. Isso vai acontecer. Mas o que eu queria dizer nesse texto de Salmo 34 é que nós não passaremos necessidade. O Senhor nos suprirá de alguma forma. Temam ao Senhor e creem nisso. Depois, ele vai dizer, guarda. A partir do versículo 11, guarde-se. E esse guarde-se aqui cuida da sua santidade pessoal. Não se perca no desespero, no meio da crise, e se entregue a viver do jeito que você acha que deveria viver. Versículo 11 vai dizer, venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor.
Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Olha só, que coisa interessante. Os olhos do Senhor voltam para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Isso, os justos clamam ao Senhor e os ouve, e os livra de todas as tribulações. Guarda-te, se guarde, santifique-se, restaure-se. Cuidado com a sua vida, com a sua privacidade, busque a santidade. Esse é um tempo onde a gente começa a perder os nossos referenciais. Muitos de nós já perdeu até assim suas rotinas, e aí a gente fica à mercê de uma letargia. Uns estão assistindo TV demais, outros estão dormindo demais, outros estão deixando-se tomar pelos pensamentos e sentimentos, e os nossos instintos são carnais. E aí a gente começa então a agir de forma como o instinto vai nos levando. E alguns caem num problema da língua e começamos a maldizer. Lembra que o primeiro verbo era bem dizer? Nós começamos a maldizer. Maldizer o governo, maldizer as pessoas, maldizer os líderes, começar a falar mal das pessoas, murmurar com os outros, criticar um monte de coisa. E a gente está vivendo num relacionamento mais próximo, né? Que você talvez nunca viveu nos teus tempos de casado e de família, você nunca teve tanto tempo junto o tempo todo. E aí a gente começa a nossa língua começa a se soltar e a boca fala o que está cheio o coração. E quando o nosso coração está cheio, a gente começa a dizer o que não deveria. Ou a gente começa então a agir de modo tão cruel com as pessoas, sendo rude, sendo grosseiros, ou até mesmo tentando manter uma aparência de uma falsidade e de uma hipocrisia, e nós não trabalhamos isso no nosso coração e não cuidamos disso. Deus está nos dando esse tempo para a gente cuidar e ver o que está no nosso coração e ver se o que a gente está vivendo com pessoas são hipocrisia ou o que nós estamos vivendo é maldade e a gente ser transformado pelo poder de Deus. Depois, afaste-se do mal e faça o bem. Não é só nos afastar do mal, mas é buscar fazer o bem. Busque a paz com perseverança. Eu tenho percebido que alguns estão criando um ambiente dentro da casa de uma tremenda guerra. Você imagina só, você está vivendo dentro da sua casa com a sua esposa, com o seu esposo, depois de anos que vocês nunca pararam para estar tanto tempo juntos. Começa a ter discórdia, começa a ter briga, começa a ter desavença e não há mais paz no meio desse relacionamento. No meio dessa crise, guarda o teu coração, guarda a tua língua, guarda a tua alma e busca a paz com perseverança. Às vezes, vai ser momento de você sair da sala, ir para o quarto, dobrar os seus joelhos, orar e voltar e dizer assim, me perdoa, eu não quero manter essa briga, não quero ter essa discussão, eu não quero agir assim. Talvez seja a hora de você buscar a paz com os seus filhos, que você nunca teve. Talvez é a hora de você buscar a paz com os seus pais, que você nunca teve. Deus colocou você ali dentro. Busca guardar-se para que depois que você sair dessa quarentena, você saia transformado. Essa é a visão que o salmista tem. Ele não se perdeu o coração no meio da crise. Ele tinha a oportunidade de matar, ele não matou, porque temia o Senhor. E ele guarda, então, seu coração para não pecar contra Deus e para sair dessa quarentena, desse momento de crise, buscando a paz com perseverança. E olha, por último, reafirme a presença e o poder e a provisão e a proteção de Deus. Versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva
salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida de seus servos. Ninguém que nele refugia será condenado. Reafirme a palavra de Deus no seu coração. Como eu disse lá no começo, mastiga a palavra e reafirma a importância de você meditar e decorar versículos bíblicos, como esse. O anjo do Senhor é sentinela ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva do espírito abatido. Quer ter dias felizes, amar a sua vida e desejar ter dias felizes? Guarda a tua língua do mal, afasta os seus lábios da falsidade, afasta-se do mal, faça o bem, busca a paz com perseverança. E a gente vai colocando essas palavras e reafirmando, primeiro, que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Segundo, nós tememos Ele de todo o nosso coração e nós experimentamos a Deus em todo momento. Que o Senhor esteja usando esse salmo nesse dia para a gente usar alguns desses verbos. E talvez algum falou ao teu coração mais do que outros. Então medita nele. Medita nesse verbo e veja o que Deus quer falar com você nesse momento. Vamos orar? Vamos terminar esse tempo? Pai amado, eu te louvo porque o Senhor é o Deus que merece a nossa adoração e o louvor em todo o tempo, seja nos dias bons ou nos dias maus. O Senhor tem o governo sobre toda a história. Isso que está acontecendo no mundo não passou despercebido da tua soberania. Isso pode ser usado pelo Senhor para a glória do teu nome. Mas, Senhor, que os cristãos ao redor do mundo não percam tempo dessa quarentena, tendo raiva uns dos outros, não bendizendo o Senhor, não experimentando a tua presença nesse momento tão especial. Pai, que o nosso coração descanse no Senhor, sabendo que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Que o Senhor é o nosso Deus em todo momento e que o Senhor nos cuida com mão de poder e que nós não estamos solitários. Ó Deus, que o Senhor esteja tirando a angústia dos oprimidos e que os oprimidos se alegrem no Senhor, desfrutem da sua presença. E Pai, que ao final dessa quarentena a gente possa fortalecer e relembrar de palavras que o Senhor nos deu nesse tempo, no momento da angústia, que o Senhor se faça presente, nos fazendo lembrar da sua palavra e que ela nos fortaleça a cada momento. É assim que oramos em nome de Jesus, orando pela nossa nação, orando pelo nosso país, orando pelo mundo todo, orando, Senhor, pelas autoridades mundiais. Senhor, não permita que nenhum das nossas autoridades usem o seu cargo para benefício próprio, mas que se tornem servos do Senhor, que temam ao Senhor e obedeçam a sua voz, para que essa crise cesse, para que nós saiamos deste momento, mas tendo a certeza de que nunca vai nos faltar nada, porque o Senhor vai prover o alimento e aquilo que necessitamos em todo momento. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e até uma próxima vez. Amanhã, pela manhã, nós estamos fazendo o nosso devocional dos 40 dias de oração e amanhã à noite estaremos orando com os salmos aqui novamente. Enquanto durar a quarentena, estaremos sentinelas de oração. Deus abençoe, uma boa noite.